Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos juntos neste momento para adorarmos, louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus amoroso, maravilhoso e misericordioso. Depois de uma semana de trabalho, de lutas, estamos juntos e agora nos preparando para entrar num novo mês. Essa semana agora já começa o mês de junho, já estamos na metade do ano, né? Indo para a metade do ano e vivenciando esta pandemia que tem complicado a vida de todo mundo, perturbado a comunhão das famílias, dos ambientes de trabalho, dos municípios, estado, Brasil e mundo, tudo está totalmente alterado naquilo que estamos tão acostumados a viver no cotidiano. Mas isto não nos impede, nunca nos impediu de continuar servindo ao Senhor, de adorando a Ele, de dar um bom testemunho, de mostrar ao mundo como que os filhos e filhas de Deus agem diante das dificuldades, das lutas e das tragédias. É uma oportunidade de dar o testemunho vivo do cuidado de Deus, do amor de Deus por nós e da nossa fé perante este Deus maravilhoso. Por esta razão, estamos aqui reunidos e nos preparando para retornar às atividades presenciais da igreja. Momento em que estamos nos organizando como igreja para que possamos voltar progressivamente, com todo o cuidado, com todas as regras de distanciamento, uso de máscara, álcool gel na mão. Nós estaremos nos organizando também para, na igreja, ter lá a aferição de temperatura quando o irmão for chegando, porque essas são uma das normas que os municípios e os estados estão estabelecendo para que hajam reuniões, por exemplo, religiosas. Ainda não podemos abrir o templo para todos de uma maneira sem controle algum. Nós temos que ainda ter um número limitado de pessoas, com todos os cuidados que são exigidos. Por isso, comece a se preparar. A partir deste mês de junho, vamos retornar às atividades presenciais no templo, ainda progressivamente, com cuidado, para que todos possam se sentir seguros, protegidos e possam trazer também seus familiares sem temor algum. Bem? Então vamos caminhando, estarei repassando as informações de quando vai começar os cultos presenciais, o horário, a forma como nós vamos realizar. O irmão vai saber com antecedência. Fique tranquilo quanto a isso. Mas já desde já esteja orando, porque queremos sim estar juntos no templo, adorando ao Senhor com os irmãos, porque esta comunhão de estar participando com o meu irmão da alegria e da bênção do Senhor é essencial ao nosso crescimento espiritual e também emocional. Vamos, neste instante, continuando a adorar ao Senhor através da leitura de sua palavra, que quero convidar você a ler comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao verso 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 3. Abra sua Bíblia, acesse seu celular, veja comigo, acompanhe comigo. A minha versão talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas o sentido será o mesmo. Preste atenção no que vou ler para você. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Vamos orar? Querido Senhor, amado Pai, eu lhe agradeço mais uma vez a oportunidade de poder glorificar o teu santo nome junto com os meus irmãos aqui neste espaço e neste ambiente. Apesar da distância física, nossos corações estão unidos diante do Senhor, em adoração e em submissão à sua vontade.
rogando ao Senhor a tua misericórdia mais uma vez, para que na tua presença possamos experimentar de sua orientação e de seu cuidado. Rogamos também o teu perdão pelos nossos pecados, para que, santificados pelo Senhor, sejamos testemunhas vivas da sua graça em todo lugar e em toda e qualquer circunstância. Fala-nos por meio da sua palavra, orienta-nos mais uma vez, pois desejamos ouvir-te e desejamos fazer a sua vontade. No nome de Jesus. Amém. Bem, o texto que acabo de ler, o apóstolo Paulo fala à igreja de Tessalônica e ele tem toda uma preocupação para com aquela igreja em razão das dúvidas que estavam surgindo. A igreja de Jesus crescia, saudável, quantitativamente e qualitativamente, se espalhava por toda a região da Ásia Menor, que hoje é conhecida como Turquia, não é? E também indo em direção à Europa, que seria a Grécia. E Tessalônica era uma cidade grega. E os irmãos ali, gentios, aceitaram a Cristo com alegria, havia uma transformação, um testemunho vivo, uma comunhão muito grande, eles tinham prazer de estar juntos, mas estavam morrendo, as pessoas estavam morrendo, estavam deixando de continuar a estar com as famílias. E eles ficaram preocupados. Quando nós lemos o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, no verso 13 ao verso 16, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre a situação daqueles que morreram em Cristo e a volta de Jesus. E Paulo fala, lá no verso 16, orientando aquela igreja, dizendo o seguinte, olha, vamos morrer fisicamente enquanto Jesus não vier, e se morrermos, o que vai acontecer? Aqueles que morreram, aqueles que na palavra de Deus diz, na verdade, aqueles que dormiram em Cristo, crente não morre, crente descansa no Senhor. Essa é a nossa bênção. Né? E ali, naquele momento, o apóstolo Paulo estava dizendo, esses que descansaram antes de nós, eles serão ressuscitados primeiro quando Cristo vier. E em seguida, nós subiremos aos céus com eles e vamos nos encontrar e fazer aquela grande celebração. E no verso 16 desse capítulo 4, Paulo fala, console-se com isso, conforte-se com isso. Não há outra resposta para você que, neste momento, perde alguém que faz parte do seu convívio. Se ele está com Jesus Cristo, se ele pertenceu a Jesus Cristo nessa vida, ele está descansando no Senhor e o Senhor mesmo vai falar, acorde, levanta, vamos agora juntos nos reunir com aqueles que ficaram. Será o nosso tempo. Paulo dá este conforto, mas em seguida ele fala sobre a vinda de Jesus, no capítulo 5, que é o texto que eu acabei de ler. E aqui o Senhor Jesus, mais uma vez, como aos discípulos no passado, quando perguntaram, mestre, quando vão ser essas coisas? Quando ele fala no capítulo 24 de Mateus, e Jesus responde, olha, as épocas ao tempo não vos compete, mas ao Pai. É Ele que vai decidir quando e como acontecerá a vinda do Senhor Jesus. Aqui Paulo, no capítulo 5, do verso 1 a 3, ele então começa, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Jesus não virá sendo ladrão, mas ele virá na surpresa. Será surpresa tanto para nós quanto para os incrédulos. A diferença entre nós e aqueles que não têm a Cristo Jesus é que para eles será dia de terror, para nós dia de redenção. Será dia de união, será dia em que estaremos juntos com o Senhor e com os nossos irmãos que já foram. É por isso que isto é um consolo para nós que temos a Cristo Jesus. Mas para aqueles que não têm, será o dia do juiz, o dia do justo juiz, chamando as pessoas para prestar contas. Nós também prestaremos contas das nossas decisões, das nossas escolhas.
Nós teremos que estar perante o justo juiz. Mas a nossa sentença, ela não está determinada à condenação. Na verdade, a palavra de Deus diz que aquele que pela fé crê em Jesus Cristo, justificado está. Isto é, nós estaremos com o Senhor, deveremos levar alguns puxões de orelha por certas coisas que não fizemos e que o Senhor nos orientou. Com certeza o Senhor mostrará a nós o desagravo de algumas escolhas de nossas vidas que causaram mau testemunho. Mas como um pai amoroso que traz o filho de volta para casa, ele olhará para nós e nos fará a correção necessária para que possamos entrar na eternidade com ele de maneira tranquila. Ninguém entra na presença de Deus inconscientemente ou inconsequentemente. Todos devemos ter consciência da nossa relação com Deus e como devemos estar na presença dele. Aqui, então, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, de 1 a 3, ele fala, resgatando aquela mensagem de Jesus, que o tempo e o momento oportuno será determinado por Deus e virá como ladrão, mas aqui Paulo destaca: vigie, fique alerta. O fato de você e eu termos o nosso lugar com o Senhor Jesus não nos exime da responsabilidade de manter os nossos olhos, ouvidos e vida atentos ao que acontece à nossa volta, para que este momento, quando acontecer, não seja um momento de dor na nossa vida. Precisamos vigiar, e o Senhor Jesus nos orientou, o apóstolo Paulo reforçou: vigiai e orai, porque nós precisamos estar atentos, alertas às circunstâncias da vida, aos sinais que ocorrem no nosso tempo. Portanto, a mensagem desta noite tem como tema: é tempo de vigiar. Na verdade, posso dizer até que já passou do tempo de vigiar. Nós devemos estar vigiando o tempo todo, desde o dia da nossa conversão. Mas, se você não anda vigiando sua vida, suas escolhas, eu lhe desafio nesta noite a assumir um compromisso e uma postura de vigilância. É tempo de vigiar. E para que isso possa ser uma verdade, uma realidade de nossas vidas, nós temos que ter algumas posturas muito claras e muito objetivas que a palavra de Deus nos ensina sobre aqueles que vigiam. Quando nós abrimos a Bíblia, lá em Ezequiel 33, fala do atalaia. O atalaia é o vigia. É aquele que ficava numa torre bem alta, num pináculo bem alto da cidade, numa posição estratégica, porque ali ele conseguia olhar em volta de toda a região para poder identificar quem estava chegando. E tanto que Ezequiel 33 é um texto que fala também da nossa postura como vigias, como aqueles que estão na melhor posição para ver o que vai acontecer. Nós, como crentes, estamos na melhor posição neste mundo, porque Deus tem nos aberto os olhos espirituais para ver não somente o que acontece aqui e agora, mas o que vai ou poderá acontecer na vida das pessoas, na nossa vida, na vida da igreja, à nossa volta, principalmente com relação ao futuro. Não significa que Deus fica revelando futuros como se nós fôssemos algum tipo de quiromantes, alguma coisa nesse sentido. Mas que Deus nos mostra que os caminhos que escolhemos podem dar em tal situação. Cabe a nós escolher se vamos por aquele caminho ou não. Paulo nos ensina, nos exorta a vigiarmos, estarmos alertas, na melhor posição, prestando atenção ao que acontece em volta. Como eu estava falando lá de Ezequiel 33, o atalaia, ele está numa posição estratégica, ele precisa se manter alerta, ele tem um instrumento que normalmente era um tipo de corneta, de trompa, que ele assoprava, alguns tinham sinos, outros eram no berro mesmo, de repente perdeu o instrumento, mas o que era importante é que ele tinha um instrumento para poder dizer: está chegando o inimigo, ou estão chegando amigos, ou está acontecendo tal coisa em tal local.
Nós, para vigiarmos da maneira como Deus nos tem orientado, precisamos também usar os instrumentos adequados para que isso aconteça, para que possamos ajudar aqueles que não estão vendo, estão ocupados com o dia a dia, trabalhando, mantendo o sustento da família, mantendo o sustento da sociedade. Nós que temos esse papel de vigias, precisamos anunciar e mostrar ao mundo que o tempo está mudando, as circunstâncias estão nos levando ao fim da história e precisamos agir. Por isso, é tempo de vigiar e é preciso manter três coisas. Eu sempre gosto de colocar três coisas, não é porque é mágico, ou porque é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não. É porque é fácil de guardar. Três coisas que precisamos manter, três atitudes que precisamos ter, três objetivos que precisamos aplicar nas nossas vidas para sermos estes vigias preparados nesse tempo. É tempo de vigiar, por isso é preciso manter em primeiro lugar os olhos abertos. Mantenha seus olhos abertos. Olha o que diz no verso 4 e 5 de 1 Tessalonicenses 5. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Aqueles que estão na noite ou estão dormindo, ou estão fazendo coisas que os outros não podem ver. E quando eu falo isso, é apenas no sentido negativo da situação, porque, por exemplo, existem vigias que trabalham à noite. Mas um bom vigia que trabalha à noite precisa manter os olhos abertos. Conheci uma pessoa que, infelizmente, foi demitida quando trabalhava de vigia. Ficou tão cansado porque trabalhou durante o dia e quando à noite tinha que exercer a função de vigia, acabou cochilando. E o patrão apareceu lá e o pegou dormindo. Por causa disso, foi demitido. Mas eu sei que aconteceu aquilo com ele realmente por uma situação totalmente atípica. E, infelizmente, ficou entristecido, mas Deus abriu outra porta, porque é uma boa pessoa que cometeu um erro. Vigias cometem erros. Às vezes o cansaço nos toma. Mas, como vigias, precisamos manter os nossos olhos abertos, para que as circunstâncias não nos peguem de surpresa. Isso significa agir com clareza. Não somente manter os nossos olhos abertos para ver o que está acontecendo, mas nossas atitudes precisam ser atitudes que necessitam ser vividas de maneira clara, sem meias verdades, sem meias palavras. Aquilo que eu faço é aquilo que eu creio, e aquilo que eu creio é exatamente o que eu estou realizando. Por sermos claros, honestos desta maneira, muitas vezes pagamos um alto preço numa sociedade em que tudo depende, que a sua verdade não é a minha verdade, em que cada um faz conforme o que lhe melhor convier. Mas a palavra de Deus não nos ensina isso. Ela nos ensina que homens e mulheres que foram colocados por Deus como vigias para manterem-se alertas, para anunciarem a verdade, precisam agir com clareza, precisam manter os seus olhos abertos para a sua vida, se ela está de acordo com aquilo que o Senhor tem ensinado, manter os seus olhos abertos no seu núcleo familiar, para não deixar que influências fora da vontade de Deus altere, interfira no bom andamento da família, manter os seus olhos abertos na comunhão do corpo de Cristo, igreja, não deixando que outros influenciem nas decisões que foram estabelecidas pelo corpo de Cristo. Hoje nós estamos vivendo um tempo de pandemia em que muitas igrejas há muito tempo estão se reunindo publicamente e por aí vai. Nossa igreja decidiu não fazer desta forma, decidiu estar dentro dos lares, evitando esse contato, não porque não gostamos ou porque não confiamos em Deus, não. É porque entendemos que nós honramos a Deus cuidando do nosso corpo desta maneira. Mas, em nenhum momento deixamos
de servir, de adorar, de ter comunhão, de estabelecer contato. O que nos faz firmes em Cristo Jesus não é ajuntamento. O que nos faz firmes em Cristo Jesus é o nosso relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor Jesus. Em que minhas decisões, minhas escolhas sempre estão em acordo ao que o meu mestre fez ou me ensinou a fazer. Por esta razão, precisamos manter os nossos olhos abertos, para que nossas atitudes sempre sejam claras como é o nosso mestre. João capítulo 8, verso 12 nos diz: falando novamente ao povo, disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas sempre terá a luz da vida. Nossa vida, nosso dia a dia, precisa ir em direção a Jesus para que nossas atitudes sejam claras, semelhantes, iguais, imitadoras de Jesus. Não do pastor, da igreja, do grupo ou qualquer outra coisa. Jesus é a minha luz e por esta luz eu ilumino aos outros, dando um bom testemunho. Então, é tempo de vigiar. E para que possamos vigiar, é necessário manter os nossos olhos abertos. Eu já fui militar e nós temos irmãos na igreja que também foram ou estão hoje na reserva ou ainda estão trabalhando na área e sabem muito bem a importância e o significado do vigia, aquele que fica numa posição estratégica para que possa vigiar a região e não ser pego de surpresa e dar o alerta no tempo devido. Nós fomos colocados nessa posição pelo Senhor, portanto, como bons vigias que sabem o seu posto, que sabem o seu lugar, precisam manter os olhos abertos para identificar quem é inimigo e quem é do Senhor. Mas para que isso aconteça, devemos fazer utilizando a luz adequada que se chama Jesus. Ele é o nosso padrão. Segundo lugar, é tempo de vigiar. Assim, é preciso manter, ou melhor, é preciso escolher o melhor lugar e os melhores equipamentos. Como vigia, nós estamos no lugar mantendo abertos, os olhos abertos. Mas um bom vigia, ele precisa estar neste lugar utilizando o melhor equipamento. Que adianta, vou aqui usar aqui uma ilustração da minha experiência. Que adianta eu ficar num lugar isolado, estratégico, bem feito ali para avisar e eu não ter, por exemplo, um comunicador para avisar, olha, está vindo fulano de tal, olha, está acontecendo tal coisa aqui, ou um megafone, ou um armamento para defender aquele posto. Nós, para podermos realmente ser vigias adequados, precisamos escolher o melhor lugar e também os melhores equipamentos, que são as virtudes que Deus nos tem dado. Vejamos aqui o que diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5, agora dos versos 6 a 9. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Imagina só um vigia bêbado. Ele não vai conseguir vigiar nem o espaço onde ele está. Tá? Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele fala, olha, é tempo de vigiar, e o bom vigia é aquele que escolhe o melhor lugar e os melhores equipamentos. Paulo diz que devemos ser sóbrios. A nossa postura é a postura da clareza, da sobriedade, de estar alerta, de prestar atenção, como disse hoje na mensagem da manhã sobre família,
que a característica de Abraão é que ele se mantinha atento às ordens de Deus. O que Deus tinha dito para ele, ele procurava cumprir. Quando Deus falava com ele, ele prestava atenção. Quando Deus dizia que ele tinha que fazer, ele fazia. Nós precisamos escolher o melhor lugar, os melhores equipamentos, que é justamente trazer para as nossas vidas as melhores virtudes que Deus nos tem dado por meio de sua palavra. Paulo deixa muito claro dizendo, olha, estejamos atentos e sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que embriagam, fazem noite. Aqueles que querem fazer as coisas erradas, as coisas que não querem que as pessoas vejam ou que Deus diga alguma coisa, faz as escondidas. Mas engana-se, porque ninguém pode se esconder do Senhor, como diz o Salmo. Onde quer que você esteja, Deus estará te vendo. Mas, como nós não podemos, nós não vemos Deus nos vendo, então nos escondemos das pessoas, do julgamento das pessoas. Mas um crente, vigia de Deus, ele não tem temor, porque suas atitudes são para todos verem. E as faz porque Deus se orgulha dela também. Pois bem, aí Paulo vai desenvolvendo, dizendo que quem é da noite faz coisas da noite, se perde nela, mas nós somos do dia, sejamos sóbrios. E como que é esta sobriedade? De que maneira eu posso ser sóbrio? Vestindo. Em outras traduções, esse texto diz revestindo-se. Quer dizer, tira aquilo que você estava usando. Eu lembro agora da minha época de quartel, porque nós temos fardamento para ocasiões, o fardamento de serviço, o fardamento social, o fardamento de gala. Cada ocasião você tem um uniforme. Então, quando você estava trabalhando no escritório, é um determinado uniforme. Mas quando você ia para o serviço, que é de vigia, montar guarda, havia um fardamento diferente, que ele era próprio para proteger o corpo. Então, eu tinha que tirar aquela roupa de serviço, de administrativo interno, para me revestir com uma outra roupa adequada para aquela atividade de segurança, de vigia, de manter a ordem. Neste caso aqui, Paulo está falando da armadura do soldado romano, em que ele tinha uma roupa por baixo e ele colocava a couraça e o capacete sobre a sua roupa. Então ele se revestia, ele reforçava, ele se protegia. Como crentes, nós temos a presença do Espírito Santo que nos dá certeza da salvação. Isso é ótimo. Mas como crentes, no mundo em que vivemos, precisamos colocar defesas no nosso corpo para enfrentar as circunstâncias. O Espírito Santo nos orienta o caminho que devemos andar, nos mostra o pecado, a justiça e o juízo, nos dá sabedoria. Mas na hora da batalha, o Espírito Santo não vai ficar do lado de fora levando impacto, mas é o meu corpo. E então Paulo fala, coloque a couraça. Essa couraça maravilhosa, que é a couraça da fé e do amor. E o capacete da esperança da salvação. Isto é, você precisa ter no seu peito a sua fé firmada, para que possa se defender dos ataques, mas ao mesmo tempo transmitir o amor que Deus lhe tem concedido. E sempre estar com o seu capacete, quer dizer, ter na sua mente, eu sei que sou de Jesus. Eu sei que o Senhor Jesus virá. Eu sei, está aqui na minha cabeça, na minha mente, eu tenho certeza disso. As coisas à minha volta estão difíceis, mas eu tenho certeza, Jesus virá nos buscar. Essa esperança que nos fortalece. Por isso que o apóstolo Paulo, neste texto, ele está trazendo uma outra palavra que ele disse à igreja de Corinto. Assim, pois, permaneçam agora estas três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, o amor. 1 Coríntios 3, verso 13. Como crentes, precisamos escolher o melhor lugar e os melhores equipamentos, que são essas virtudes. Encher o nosso peito da fé,
que nos faz levantar de manhã para ir para o trabalho, trazer sustento aos nossos, ir à igreja, servir e adorar ao Senhor e servir aos irmãos. Esta fé que nos faz crer que, mesmo que hoje seja difícil, amanhã o Senhor continuará nos sustentando. Este amor que faz com que deixemos de lado o nosso eu em favor do outro. Esta esperança que nos faz olhar para o futuro apesar do presente e em detrimento do que aconteceu no passado. Nós não somos iludidos. Algumas pessoas chamam os crentes de iludidos, de enganados, porque ficam inventando. Nós não inventamos nada. A presença do Espírito Santo nos faz ter esta esperança. Um dia Cristo Jesus virá e virá nos buscar. E precisamos estar no melhor lugar e com os melhores equipamentos. O melhor lugar é na presença do Senhor Jesus, é diante da vontade dele, utilizando as ferramentas que ele nos dá. Não somente estas, mas muitas outras que ele há de nos oferecer para que possamos ser vigias excelentes. Em terceiro e último lugar, além de mantermos os nossos olhos abertos como um bom vigia, além de escolher o melhor lugar e os melhores equipamentos, que são as virtudes que Deus nos dá, precisamos estar prontos para ajudar. Muito prontos para ajudar. Não basta apenas estar num lugar dizendo, olha, nós temos que nos posicionar para poder socorrer quando for necessário. Quando nós lemos Tessalonicenses 5, versos 10 a 11, 1 Tessalonicenses, diz assim, ele morreu por nós para que estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O apóstolo Paulo, e eu destaco aqui essa expressão por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. É tempo de vigiar e é por esta razão que você precisa estar pronto para ajudar. Não basta apenas manter os olhos, não basta apenas escolher os melhores lugares e equipamentos, se a sua atitude não vai em socorro ao próximo. E quando eu falo próximo, irmãos, estou falando dos irmãos em Cristo, estou falando a todos. Nós temos um papel importantíssimo na história, pois Deus nos tem chamado a anunciar. Anunciar aos irmãos em Cristo, mantenha sua fé, mas anunciar àqueles que não têm a Cristo, você precisa se arrepender e entregar a sua vida a Jesus. Porque Cristo Jesus está voltando, ele virá buscar aqueles que creram. Aqueles que se arrependeram, creram. Ele não virá buscar os bonzinhos. Ele não virá buscar os que praticam boas obras. Ele virá buscar aqueles que entregaram sua vida a Jesus. Aqueles que já pertencem. E quando Cristo vier, não haverá mais essa mudança. Ele virá para executar suas ordens. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 9 a 12, nós encontramos a afirmação de Paulo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. É por essa razão que eu, particularmente, me incomodo muito quando uma igreja faz um evento em que vai angariar fundos e angaria fundos a partir da vida de incrédulos, de pessoas que não são da igreja.
A igreja de Jesus Cristo é sustentada pela vida daqueles que são do corpo de Cristo. Porque Deus os abençoa para serem esta bênção. É a partir da vida do crente que Deus abençoa a vida do incrédulo. Olha que coisa interessante. E quando eu falo abençoa, é levar a graça de Cristo Jesus. Mas também em Provérbios diz que muitas vezes Deus faz o incrédulo ser abençoado para abençoar a vida do irmão em Cristo, dos seus filhos, dos seus servos. São princípios que Deus utiliza de acordo à vontade dele, não de acordo à nossa vontade. Mas nós, como crentes, precisamos entender que somos chamados para estar vigiando. É tempo de vigiar e quando vigiamos, precisamos estar prontos para ajudar, para socorrer. O vigia está lá no ponto alto, com o melhor instrumento para comunicar. Ele não faz uma comunicação, ó, só para vocês aqui, vem aqui para o lado para a direita, só quem tem camisa azul, vem para cá. Só vocês vão ouvir isso. Não. Ele tem que falar, tem que gritar a voz alta, ouçam, o Senhor disse. Ouçam, está acontecendo isso. Ouçam. Você precisa aceitar. Você precisa prestar atenção. O vigia, quando estava numa posição, o atalaia ali de Ezequiel 33, quando ele via o inimigo, e é isso que diz lá no texto, se virdes o inimigo vir contra a cidade, e você tocar a trombeta, e eles não se prepararem, você vigia, fique tranquilo, eu não vou requerer o sangue dos que morreram sobre sua vida, porque você avisou e eles não se prepararam, mas se você está no ponto em que eu te coloquei, você tem os melhores instrumentos e você não toca a trombeta anunciando, e se alguém morrer, porque você não fez o seu papel, eu vou requerer de você. Há muitas interpretações sobre esse requerer. Mas, de qualquer maneira, todos nós vamos prestar contas do nosso lugar que Deus nos colocou. Há um texto da palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala que todos os pastores prestarão contas de todas as pessoas que por ele passaram no seu pastoreio. Já parou para pensar nisso? Todas as pessoas. Como pastor, eu tenho uma responsabilidade sobre sua vida espiritual e também física. Eu tenho que prestar contas do que vai acontecer com você. Eu estou na posição de atalaia. Eu anuncio, eu aviso. Se você vai obedecer ou não, é sua escolha. Mas eu tenho que avisar em todo tempo e não posso parar de avisar. Da mesma maneira, você, na sua função, no seu papel de pai, de mãe, de filho, de líder de um departamento, de organização, não importa. Se Deus te colocou ali, e você sabe que Deus te colocou ali, a Ele prestará contas como um vigia do Senhor. E nós todos, como crentes em Jesus Cristo, somos estes vigias que anunciam ao mundo a vinda do Senhor. E precisamos fazer isso com clareza. Precisamos fazer isso utilizando as melhores qualidades, virtudes do Senhor na nossa vida. Precisamos, com esses elementos e atitudes, estar prontos para ajudar, socorrer, estar ao auxílio daqueles que estão à nossa volta. Hebreus capítulo 12, de 1 a 3 diz: portanto, também nós, uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Jesus Cristo suportou
tudo que era necessário para que eu e você pudéssemos nos manter alertas, para que pudéssemos escolher as melhores virtudes, melhores qualidades, as melhores atitudes. E ele suportou tudo isso para que pudéssemos ser capazes de ajudar a quem precisa, ajudar o próximo. Conversando com pessoas em atendimento no gabinete, falei sobre a questão de gostar de si mesmo, da autoestima. Muitas vezes muitas pessoas, até pastores, usam aquele texto do Senhor Jesus dizendo sobre os mandamentos, os 2 maiores mandamentos: amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. E muitas pessoas usam o texto de nós temos que amar o próximo, mas esquecem que o texto completo é amar o próximo como você se ama. Como você pode amar alguém se você não sabe o significado da palavra amor na sua vida? Foi por essa razão que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos experimentar o que significa amor, amar. Agora que eu sei o significado de amor e o significado de amar, eu posso ir até o próximo e ajudar. Porque estou preparado por aquele que é meu exemplo. Eu estou fortalecido por aquele que salvou a minha vida e agora me prepara para me encontrar com ele. É tempo de vigiar, irmãos. Vamos ser estes vigias que Deus nos preparou para sermos. Pois o mundo precisa de homens e mulheres que digam a eles: Jesus Cristo está voltando e os tempos estão mostrando que a história está chegando ao seu fim. Que Deus possa abençoar a sua vida e possa dar ao seu coração toda a firmeza necessária para que possamos ser estes vigias do Senhor. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por esta noite e oportunidade de junto estar com os meus irmãos neste culto para honrarmos e bendizermos ao teu santo nome. Aqui estamos, ó Pai, convictos de que o seu amor por nós continua sendo imenso e não merecemos isto. Mas queremos, ó Deus, lhe servir da melhor maneira possível. Ajuda-nos, ó Pai, a vivenciar esta certeza. A certeza não somente da salvação, mas de estarmos fazendo a sua vontade diuturnamente. Conceda-nos, ó Pai, uma noite de paz. Dirige-nos durante toda esta semana e que nesta semana possamos nos organizar de maneira a estarmos retornando aos cultos presenciais. Nós queremos nos reunir na tua presença no templo. Abençoa-nos e proteja-nos no nome de Jesus. Amém.